Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito de uma informação relacionada a Suzano e o MST, os dividendos aprovados de Irani, trazer aqui destaques dos resultados da PetroRio e tratar aqui do resultado fraco de Marfrig, que acabou apresentando prejuízo. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E a Suzano informa que o MST invadiu 3 fazendas de eucalipto lá na Bahia. As terras da Suzano que foram invadidas pelos membros do MST se localizam em Teixeira de Freitas, Mucuri, Caravelas, que é a região sul do estado da Bahia. O MST acusa que essa ação é uma denúncia contra a monocultura de eucalipto na região e o êxodo rural causado pela prática, entre outros pontos. A Suzano ainda não estimou quais os prejuízos vai sofrer com essa invasão, mas é óbvio que agora com o Lula no poder, os membros do MST vão se sentir mais confortáveis para realizar essas práticas ilegais de invasão de propriedade. A Suzano acabou caindo, fechando aí com uma queda de 2,89%, decorre muito também do cenário de Ibovespa e também dessa invasão, que é um pequeno prejuízo para a companhia, mas nada que vá prejudicar os seus fundamentos. Lembrando que Suzano, pelo ciclo da commodity da celulose, vem apresentando queda, mesmo com resultado forte no quarto trimestre, ainda vem se desvalorizando aí nos últimos dias, apesar de que se você pegar o acumulado aqui dos últimos 6 meses, a companhia chegou até o topo aqui de R$ 57,00 em novembro, e aí veio corrigindo a partir de novembro 19% e segue aqui negociando numa lateralização, sendo que a empresa com esse resultado forte ficou com PL bem interessante, por isso ela segue descontada, se considerar ali o histórico de indicador preço-lucro da companhia, além também do indicador preço-valor patrimonial. Prosseguindo aqui com o Irani, ela aprovou dividendos pelo seu conselho de administração, R$ 21 milhões a título de proventos, referentes ao quarto trimestre de 2022, dando aí 8 centavos por ação. As ações serão negociadas ex-provento no dia 8 de março e o pagamento será realizado até o dia 30 de março. Então até o dia 30 paga, dia 8 é a data ex. Então você precisa ser dono das ações até o dia 7 para ter direito ao recebimento desses proventos. Dia 7, uma terça-feira. Nas cotações atuais, isso aí dá um yield baixo de aproximadamente 1%. As cotações acabaram subindo aí nos últimos dias, o pessoal estava preocupado com a venda dos controladores, mas nos últimos 5 dias, até com os resultados positivos da empresa, houve um fluxo comprador ali, gerando uma alta de 5% em 5 dias. E nos últimos 30 dias, a alta acaba sendo de 5,65%. Por isso, a empresa não perdeu fundamentos, os resultados do quarto trimestre vieram até acima do esperado, por isso você não deveria ficar tão preocupado assim com o Irani. Não é recomendação de investimento. Sendo que é uma das grandes posições da nossa carteira, detemos aí hoje 3.400 ações a um preço médio de R$ 8,08. E o preço teto em Irani é de R$ 9,00. Prosseguindo aqui com o PetroRio, ela teve um lucro de quase 190 milhões de dólares no quarto trimestre, uma alta anual de 19%. A empresa continua voando. 189 milhões vezes uma cotação hoje de R$ 5,20 dá um lucro de quase 1 bilhão. Impressionante o tanto que essa empresa está lucrando. Uma empresa que vale 30 bi e lucra algo em torno de 4 bi atualmente, ou 3,5 bi no ano, isso significa que ela negocia 8 vezes lucro. Uma empresa dessa qualidade não está cara, tá? Ainda mais com toda essa queda envolvendo o novo imposto sobre exportação de petróleo cru, que vai atingir o EBITDA da companhia em aproximadamente 5 a 10%. Por isso as ações caíram bastante. No acumulado dos últimos 5 dias são 11% de queda. No dia 28, último dia de fevereiro, teve uma queda de 9%, só que as ações acabaram se recuperando aqui um pouquinho no fechamento do pregão de hoje. E eu acabei aproveitando para comprar PetroRio 100 açõezinhas a R$ 32,10. Abaixo de 33 eu compro PetroRio. E aí, com essa recuperação, acabei ganhando 3,99% temporariamente. Vale ressaltar que, como eu já tinha falado para vocês no vídeo anterior, a companhia teve uma queda na receita, mesmo assim um lucro forte. Essa queda na receita foi porque ela precisou estocar barris de petróleo. O custo de extração da companhia ficou bem baixo, tá? 8,6 dólares por barril no nível Petrobras. Me impressiona como essa empresa é eficiente, por isso acabei inserindo-a na nossa carteira. E diante de toda essa especulação envolvendo Petrobras, se PetroRio acabar caindo mais, eu vou acabar fazendo uma migração de Petrobras para PetroRio, já que pelo menos você deixa de ser sócio do governo e ainda se posiciona numa empresa extremamente eficiente, que depende muito mais do mercado externo, já que ela é uma exportadora, do que o mercado interno, e tão pouco ingerências governamentais. Claro, tributações, isso faz parte do jogo, a empresa vai acabar sofrendo, mas até mesmo Petrobras sofre com isso. Qualquer novidade trago para vocês aqui no canal, então já ativa o sininho aí embaixo. Lembrando que PetroRio foi o melhor investimento em renda variável dos últimos 10 anos, R$ 1.000 se tornaram R$ 88.000, um absurdo, e nunca pagou dividendo, porque é uma empresa que vale muito mais a pena não pagar dividendo e reinvestir no próprio negócio, do que distribuir dividendos aos acionistas que não vão conseguir rentabilizar tudo isso aqui investindo por si próprio. E de novo,
ela está com PL de 8, quase 9 vezes lucro, abaixo de 10 vezes lucro, com um crescimento de receita de 50, 75% nos lucros. Se a gente viu ali um crescimento de 18% nos lucros, a companhia não está cara, que seria possível uma compra, por isso que eu fiz a compra, não é recomendação. Já a Marfrig, que é a tristeza da nossa carteira, nos últimos 5 dias teve uma alta, por quê? Não por causa dos últimos 5 dias, foi por conta de hoje, que a companhia, antes de publicar seus resultados, simplesmente chegou a subir quase 7%, depois deu uma corrigida aqui, vindo a fechar com quase 3% de alta. E isso mesmo com um prejuízo. O mercado esperava um lucro líquido de mais de 400 milhões de reais no período, só que ela teve um prejuízo de 628 milhões de reais. E esse prejuízo decorre dos resultados horrorosos na América do Norte, nas suas operações da América do Norte, e também da participação na BRF, que foi um dos piores negócios que a Marfrig fez. De qualquer forma, a receita líquida da Marfrig chegou a quase 40 bilhões de reais, então é uma empresa que gera muita receita, isso apenas no quarto trimestre. O EBITDA, mais de 2 bilhões de reais, só que a margem EBITDA caiu bastante para apenas 6%, contra uma margem EBITDA no ano passado de 17%, e isso aqui acabou prejudicando demais. O resultado final foi de 600 milhões de reais de prejuízo, contra um lucro de 600 milhões de reais no quarto trimestre de 2021. O endividamento cresceu bastante, praticamente dobrou, fechando então a quase 3 vezes EBITDA. E aqui está o ponto de atenção com Marfrig. Esse prejuízo, somado a um cenário de juros altos no país e no mundo, vai aumentando esse endividamento. E aí, se ele chegar a 4 vezes EBITDA nos próximos resultados, pode ser que seja necessário realizar vendas ou redução de participação. Por quê? Porque um endividamento tão grande assim tende a ser difícil de ser desalavancado. A companhia pode perder o controle. Por isso, inicialmente vou deixar as minhas ações de quarentena. Não vou aumentar participação, principalmente com esse resultado fraco agora do quarto trimestre. Veio muito fraco. Hoje eu tenho uma participação de 2.500 ações em Marfrig. Isso dá 2,5% da carteira. Diante desse resultado fraco, não vou aumentar posição, não é recomendação de investimento, mas o risco na companhia segue aumentando e aí a necessidade de ter cautela. Por conta do ciclo do gado, a companhia diminuiu muito seu spread, então seu ganho segue reduzindo, as suas margens já são apertadas e por isso o resultado tende a ficar fraco, inclusive nesse ano. Então a posição que eu tenho na carteira apostando numa recuperação do setor no médio prazo, mas de novo uma empresa muito mais arriscada, você não deveria ter uma posição relevante em empresas como esta na sua carteira, do contrário você vai passar muito calor e não vai suportar essa volatilidade da bolsa de valores. Veja, de novo, minha posição é de 2,5%. Se Marfrig simplesmente quebrar, claro que antes eu vou ter vendido, mas vamos supor que eu não venda, isso não vai fazer muita diferença para mim. Claro que eu vou ficar triste de ter perdido dinheiro nesse sentido, mas por exemplo aqui, uma participação de 16 mil reais contra a minha carteira, mesmo se eu perder aqui 10 ou até 15 mil reais, isso não vai ser um ferro tão grande que me impossibilite de continuar no mercado. Por isso a importância de diversificar, já que sabemos que somos incapazes de prever o futuro. Na maior parte das vezes nós vamos errar. O importante é que nos poucos acertos que nós tivermos, compense todos esses erros. E veja, até então, o maior acerto da carteira, que é Banco do Brasil e também a Taesa, estão fazendo com que a carteira fique positiva. É isso que importa no final das contas. Mas como o cenário macroeconômico segue ficando cada vez mais difícil, esses juros altos prejudicando essas empresas, comecei a ficar cada vez mais cauteloso com essas empresas mais arriscadas, possuem endividamento alto, margens apertadas, porque essas são as empresas que tendem mais a se prejudicar e não conseguir suportar todos os efeitos da crise. E é por isso que Marfrig vai ficar de quarentena. E no caso ali da Petrobras, por conta dessa especulação enorme no governo, inclusive de novo com discussões sobre a política de preço da Petrobras, se a PetroRio acabar sofrendo mais nas suas cotações, provavelmente eu vou ou reduzir participação na Petrobras e colocar em PetroRio, ou até mesmo zerar a posição e passar para a PetroRio. É um cenário que não dá pra gente ficar muito exposto a empresas muito arriscadas. Quando os juros começam a cair, aí sim a gente pode tomar mais risco, mas no momento não dá. As incertezas são demais para o investidor ter um apetite maior por risco. E a Marfrig, para tentar reverter esse cenário, passou a se expor mais à América do Sul, a que tende a dar o maior retorno para a companhia, ao menos em 2023. Então por isso vou deixar em quarentena para ver se realmente a Marfrig vai conseguir ao menos minorar esses efeitos prejudiciais da BRF, principalmente os efeitos na América do Norte. Então por isso vou aguardar. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você recebe aulas exclusivas, como por exemplo vender put na prática, como rentabilizar a sua reserva de oportunidade, ações que estamos colocando na carteira Philip Fisher, na carteira de Small Caps, na carteira do 0 ao 100 mil, aulas sobre Small Caps, aulas de Valuation, como calcular o preço justo das ações pagadoras de dividendos, aulas de indicadores da análise fundamentalista, como fazer a gestão de risco da sua carteira, como investir no exterior, como utilizar a plataforma Investidor 10, além de lives exclusivas onde você pode tirar suas dúvidas comigo e ficar de olho no que está acontecendo
acontecendo no mercado, além das ações que estão no nosso radar. Associado Mirai, você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você esperava um resultado tão ruim assim de Marfrig? O que você tem feito no momento? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Invest e até o próximo vídeo. Fui!